E aí, Juca, o Diogo Maris fala, Juca, você tinha que ter sido o âncora do debate dos presidenciáveis do Corinthians ontem. Ah, não me queira tão mal assim, meu amigo. Não me O- queira tão mal. Eu não parava de receber mensagens dizendo: bota na Gazeta, veja que horror, estamos perdidos e tal. E eu estou lendo um livro que eu recomendo, aliás, agora não vou recomendar porque esqueci o nome, mas é o Mago do Kremlin. O Mago do Kremlin, de um autor italiano. Um livro maravilhoso. Eu falei, não vou parar de ler meu livro para ver essa porcaria. E aí depois fui ver os cortes. E nada me surpreendeu. Nada me surpreendeu. Quem vê o posse de bola, quem lê meu blog, a coluna da Folha, sabe que eu há mais de um ano tenho dito que na eleição do Corinthians, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Os dois candidatos são horrorosos. Tanto o André Negrão quanto o Augusto Melo. Os dois não têm currículo, têm ficha, têm capivara. Não sei se sou claro. É o que eles têm, capivara. Esse André está em duas campanhas, para ser presidente do Corinthians e pela legalização do jogo do bicho. E aí houve das autoridades em Brasília que para legalizar o bicho, ele primeiro precisa convencer os bicheiros do Rio que são contra. E aí, como o bicho no Rio é muito mais potente do que o bicho de São Paulo, ele fica de mãos atadas. Mas essa é a história de vida dele, no jogo do bicho. E vai ser presidente, ou quer ser presidente do Corinthians. A situação mais bem definida nas eleições do Corinthians é feita pelo conselheiro vitalício e algumas vezes candidato a presidente do Corinthians, Roque Cittadini. Não confundir nem com o Vitor Roque, nem com o Roque Júnior. Roque Cittadini. Roque Cittadini. Roque Cittadini diz o seguinte: não há nada que esteja tão ruim que não possa ficar pior. Com o que ele justifica que vai votar, embora não faça campanha, nesse André Negão, que já é da situação, entendeu? A situação é essa josta, mas o outro é pior do que essa josta. Então veja que desesperadora é a situação do Corinthians. Que futuro desgraçado tem o Corinthians nos próximos 3 anos. Esse André Negão ontem teve a coragem de dizer, como se fosse um mérito, que o déficit do Corinthians é maior do que sua rentabilidade. E ele dizia isso e repetia. E ele elencou os títulos do Corinthians. Campeão mundial, campeão da Libertadores, não sei quantas vezes campeão brasileiro, campeão paulista na nossa gestão, campeão sul-americano, campeão da Copa Sul-Americana. Ele descobriu o Corinthians campeão da Copa Sul-Americana. E não foi nem por fax. Não é como o Mundial de 51 do Palmeiras. Não, é a Copa Sul-Americana que ele inventou. Essa não tem nem de onde tirar. Enfim, a situação do Corinthians é essa. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. É um futuro absolutamente sombrio o que está reservado ao Corinthians. É uma pena, porque certamente não é o clube, do ponto de vista da potencialidade econômica, de maior potencial do Brasil, por ser o time mais popular do maior mercado do Brasil. E está absolutamente em risco de. Não é nem cair agora para a segunda divisão, é virar uma coisa absolutamente abaixo da crítica, é o submundo do submundo. Essa que é a verdade. E o debate provou isso. São dois integrantes do submundo pleiteando serem presidentes do Corinthians. Ô, Mauro, tem notícias aí, né? O Meu Timão, o portal Meu Timão falou que a previsão de uma receita gigantesca do Corinthians, 1 bilhão e tudo mais, quase 1 bilhão. E aí esse negócio vai, vai ficar na mão ou do André Negão ou do Augusto Melo, os candidatos. A diferença do ponto de vista de direção, não do futebol, mas a direção do clube, do Flamengo e do Corinthians,
que lá atrás partiram de um mesmo ponto, é um negócio muito impressionante, né? Estamos falando dos 2 clubes que mais arrecadam no país. A verdade é que mais arrecada é o Flamengo e depois Palmeiras, né? Essas projeções aí do Corinthians, vamos ver até que ponto, né, elas vão se concretizar. E não adianta você ter uma arrecadação mais alta se você não tiver boa gestão. O Corinthians tem dívidas, tem o problema do estádio, que nunca se resolve. Eu acho que o pior é que no Corinthians não há o surgimento de nova força política, uma alternativa. O Flamengo teve essa sorte porque apareceram pessoas que mudaram os rumos do futebol. As pessoas que estão no poder, não se engane. A gente quer ficar atribuindo ao ex-presidente. Já falei isso 1 milhão de vezes. O ex-presidente caiu de paraquedas 24 dias antes da eleição. E foi incorporado pelo grupo que está no poder e alguns que com ele, com o ex-presidente, ficaram na outra gestão e que participaram de forma fundamental na reestruturação do Flamengo. Não foi o ex-presidente do Flamengo que bolou tudo, não, nada disso. Estava lá no BNDES, trabalhando, Bandeira de Melo, hoje deputado, e aí foi chamado e, a partir daí, ele participou do processo e depois houve uma cisão e ele continuou com alguns que permaneceram no clube. E aí depois ganhou o Landim, que era lá do grupo original, e eles fizeram toda a sequência do trabalho. Então, quando eu falo, um herdou do outro, na verdade, todos são a mesma coisa, gente. É muita desinformação. Agora, existem erros crassos no futebol, né? Mas na gestão, não. Inclusive, acho que isso deve pesar bastante nessa tentativa do Bruno Henrique, ou do seu agente, de conseguir um aumento estrondoso. Acho difícil rolar, a não ser que o Rodolfo Landim rasgue tudo aquilo que já... Mais uma vez, né, rasgue o que falou no passado, vá atrás em relação a algumas posições. Acho pouco provável que isso aconteça. Acho que erros que ele já cometeu no futebol não tem cometido nessa área de gestão. E esse é um ponto fundamental, né? Se você não tem boa gestão, você não tem nada. Então não adianta você falar, o Corinthians vai faturar tanto, mas esse dinheiro vai para onde? É do Corinthians ou vai para pagar dívidas, acertar pendências e tudo mais, né? E continua contratando jogadores mesmo com dificuldades financeiras. Não adianta você alavancar a receita se você tem uma série de dívidas e essa receita vai ser absorvida por essas dívidas, por esses compromissos assumidos e você não consegue ter dinheiro para investir, para contratar jogadores. O problema do Corinthians é muito sério. A dívida somando o estádio com a dívida do clube, ela é a maior do Brasil. Por mais que o clube seja imenso e tenha um potencial ainda subaproveitado, me parece, subexplorado, essa conta dificilmente fecha. E aí você tem que ter gente qualificada também. Não parece ser o caso. Como os que estão lá, certamente não são. Senão, a dívida não teria aumentado da maneira que aumentou nos últimos anos, sem nenhum título relevante. Todos esses, além do título imaginário da Sul-Americana, todos os títulos citados pelo candidato à situação lá no debate da TV Gazeta, eles são títulos que estão ficando cada vez mais do passado. O último título importante do Corinthians, né, fora paulista e tal, foi em 2017. São 6 anos. Um brasileiro. E um brasileiro até que o Corinthians nem esperava ganhar, né, que foi surpreendente o desempenho do time treinado pelo Fábio Carille. O Corinthians naquele ano não se preparava para ser campeão. Ele não imaginava que aquilo fosse acontecer. Mereceu, foi competente, mas não foi a diretoria que planejou a montagem de um time para ganhar o brasileiro. Foi algo que aconteceu de forma absolutamente surpreendente. E o Corinthians foi campeão, depois não mais, porque isso não vai ficar se repetindo todo ano. Que a gestão do Corinthians é ruim, acho que todo corintiano minimamente sensato sabe. Agora, qual é a luz no fim do túnel? Não existe, ela não existe. Né? E aquela coisa que eu falo sempre, né? Para chegar onde chegou, do ponto de vista financeiro e administrativo, o Flamengo tomou o remédio amargo. Ninguém quer tomar remédio amargo, meu irmão. Ninguém quer ficar ali com jogadores meia boca, abrindo mão dos principais atletas, tendo que ficar pagando dívidas, tentando arrumar a casa, para recuperar a credibilidade do mercado durante 2, 3, 4, 5 anos, o tempo que for necessário. Ninguém quer. Todo mundo quer resultados imediatos, né? Agora, como o Flamengo é extremamente incompetente na gestão do futebol, ele permite que outros ainda defendam esse modelo antigo de gestão. Se o Flamengo fosse competente no futebol, ele teria, não vou dizer uma hegemonia, mas teria mais títulos, ele passaria por esses adversários com mais facilidade, porque ele tem grana para isso, né? E automaticamente ele teria aí ele mostraria que o caminho é esse. Mas não adianta também se a gestão for ruim. É o caso do Grêmio. O Grêmio tinha uma boa gestão do clube, se recuperou muito bem, mas em dado momento, no futebol, foi um desastre para a segunda divisão. Por que o Grêmio hoje tem um time, veio da Série B e tem um time mais forte que o Cruzeiro? Não dá para comparar a situação fora de campo dos dois times. O Grêmio caiu, mas era um clube que tinha uma boa gestão. Na época do Romildo Bolzan, do presidente que não está lá mais. Né? O Cruzeiro, ao contrário. O Cruzeiro foi parar a polícia, Ministério Público, aquela coisa toda. O que houve com o Cruzeiro foi outra história. Então, na volta da Série B, é completamente a situação de um diferente em relação ao outro. Como é a do Vasco, que agora virou SAF, é outra história. Mas o Cruzeiro também, mesmo virando... Os dois viraram SAF, né? Mas o Cruzeiro, mesmo virando SAF, ainda paga
pecados cometidos lá atrás. Não se recupera de uma hora para outra assim. O Grêmio é o contrário. Então não adianta também só a boa gestão se o futebol for mal gerido, evidentemente. Mas quando você tem uma má gestão do clube, aí também não tem como fazer mágica no futebol. Você não vai ter grana, você não vai ter condições de fazer investimentos, você não vai ter os melhores jogadores. Então você vai ficar como coadjuvante. O Corinthians tem sido um coadjuvante nos últimos anos. Impressionante isso, Arnaldo. E aí, como coadjuvante, o Corinthians vai encarar aí o Fluminense na quinta-feira. Pelo menos o Mano teve tempo para treinar, mudar o time. Fala aí, Juca. Deixa eu dar um pitaco mais. Não, só lembrar o seguinte: essa projeção de faturamento do Corinthians de quase 1 bilhão. Eu pergunto para vocês: algum de vocês amanhã se sentaria? Você é um banqueiro, você é um empresário importante, tem uma marca importante. Você sentaria com o que ontem a televisão mostrou, com um ou com outro, para negociar um aporte, um patrocínio com esses caras? Veja, lembre-se dos patrocinadores que o senhor Duílio trouxe, aquele do caminhão, do trator, do não sei o quê, era tudo cascateiro, tudo estelionatário. Quantos patrocinadores o Corinthians teve esse tempo todo que na hora H não pagou? Está tudo na justiça. Então, menos com essa projeção de faturamento. Arnaldo, diga lá, tem o campo. Mano, pelo menos teve tempo, vai, para treinar. Teve tempo. Teve algumas reabilitações, assim. Pelo menos a do Fausto Vera, é inexplicável como não deixou de jogar, né? Pelo Corinthians, foi um dos principais jogadores do ano passado. Deve ser a novidade lá no Maracanã contra o Fluminense. Contra o Fluminense do Diniz, técnico da seleção, que volta para esse jogo. Então, e o Mano, nesse período, o Tironi não quis entrar nos detalhes sobre... ou não quis tratar da reformulação necessária para o ano que vem. O Corinthians vai mudar politicamente, vai trocar o presidente. O técnico, em tese, será o mesmo. E a reformulação do elenco é uma urgência, só que ele prefere, até por conta da necessidade de pontuar nessas próximas partidas e se livrar definitivamente do rebaixamento, prefere tratar da reformulação um pouco depois, né? O Corinthians no campo também tem problemas, né? Não é um problema só estrutural. A equipe do Corinthians, o time bateu no teto, a reformulação já era evidente para esse ano, não foi feita. Então, tem todos esses problemas destacados pelo Juca e pelo Mauro. E o time de futebol também tem sérios problemas para 2024. Né? O time tem um elenco desequilibrado, com poucas opções em alguns setores do campo. Não será simples também o trabalho no campo, ficando o Mano Menezes para 2024. Pois é. Vai ser osso. O futebol doméstico volta nesse meio de semana. Juca Kfouri, você só está nos deixando, né? Porque afinal tem o que fazer já. Hoje um pouco mais atribulado o nosso posse de bola, com algumas questões, tivemos que voltar tal. O Trajano travou lá na Argentina. Amanhã. Olha o Trajano aí de volta. Olha o Trajano de volta aí. Tô indo, ele tá chegando. Um abraço. Juca saindo, o Trajano conseguiu voltar a tempo de saber como ficou a enquete. A enquete ficou assim, Trajano. Qual a contribuição do Neymar hoje para a seleção? Muita. Ainda é nosso melhor jogador, 12%. Já foi melhor, mas ainda é útil, 31%. Pequena, é hora de renovar, 57%. O Juca está saindo, o Trajano já está, vai dar só um tchau para a gente, porque estamos terminando, hoje foi meio atribulado por aqui. José Trajano, Mauro César Pereira, Arnaldo Ribeiro, muito obrigado. Aqui na programação do All Sport, a partir de agora, hoje é a seguinte. Agora às 10 horas, hein? Novo horário do All News. Então, agora às 10 horas está começando aí o All News no seu novo horário. Às 11 horas tem o de primeira com o PVC. E às 6 da tarde eu volto com o Fim de Papo. Valeu, Arnaldo, Mauro César e José Trajano e todos que estiveram com a gente aqui. Sexta-feira estamos de volta. Tchau. Qual?